Glória a Deus, por mais um dia, mais uma celebração com a presença do Senhor. Começamos aí a celebração meio tribulado, né? Sem luz, tudo apagado, sem perspectiva. Desci o púlpito para cá, falei, deixa eu ficar pronto, e corre para lá, ajeitar a luz, enxame de vela aqui. O senhor Edgar falou sobre o Pentecostes, né? Hoje, dia de Pentecostes. E sabe, o senhor Edgar, eu estava pensando aqui, acho que as faltas de luz era proposital, era para isso mesmo. Para a gente se situar naquele ambiente, né? Sem energia elétrica, com as velas, faltou as tochas assim, né? Mas enfim, íamos fazer um voz e violão aqui, né, Paulo? Mas a luz chegou, glória a Deus. Nós estávamos orando no início ali com as diaconisas e uma das nossas orações foi: Senhor, o Senhor não precisa nada disso. O Senhor não precisa de energia elétrica, o Senhor não precisa de equipamentos eletrônicos, o Senhor não precisa nada disso. E nós estamos aqui com a nossa vida para te adorar, para prestar culto ao Senhor. Se tiver toda essa parafernália aqui, amém, né? Mas se não tiver, nós estamos aqui, a Igreja de Jesus está reunida para prestar culto ao Senhor e fazer o melhor para Ele, né? Glória a Deus, meus irmãos, seguindo na nossa série de mensagens, famílias que fazem discípulos. E hoje, nesta mensagem, quando Cristo se torna visível, a sexta mensagem da nossa série. Meus irmãos, existe uma verdade silenciosa acontecendo dentro de toda casa, dentro de todo ambiente em que nós vivemos, dentro de todo local de trabalho, que é o seguinte: sempre tem alguém observando você. Sempre haverá alguém observando um outro alguém. Em casa, uma criança observa o seu pai. Os filhos observam o casamento dos pais. Os novos convertidos, eles observam os cristãos mais antigos. A igreja observa os seus líderes. O mundo observa aqueles que dizem seguir Jesus. Sempre há alguém. No fim das contas, a gente aprende muito mais vendo do que apenas ouvindo. A grande lição é essa: sempre haverá pessoas te observando. Porque palavras, elas podem ser esquecidas. Palavras ditas, elas podem ser, enfim, nem lembradas mais. As palavras, elas deixam marcas. O nosso comportamento também deixa marcas. A nossa maneira de falar, e aqui fazendo um link aqui com a nossa série de mensagens que nós estamos abordando, a questão do discipulado, e discipulado a gente tem visto que é um caminhar, que é o caminhar de todo discípulo de Jesus. Fazendo esse link, a gente percebe que sempre há pessoas que estão sendo discipuladas pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Toda a vida, por toda a vida, nós estamos discipulando alguém, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber. Aí vem aquela pergunta: que tipo de evangelho as pessoas conseguem enxergar na minha vida?
Que tipo de evangelho as pessoas conseguem enxergar na sua vida? Todo momento, como eu disse, estamos discipulando. As nossas reações, elas discipulam. As nossas prioridades também discipulam. Nossa maneira de falar discipula. Nossa forma de tratar as pessoas discipula. Nossa vida dentro de casa discipula. E talvez hoje, nesse domingo de Pentecostes, isso fique ainda mais forte. Porque quando a gente pensa no Pentecostes, quando a gente pensa nessa data, geralmente a gente lembra automaticamente de Atos 2. O vento impetuoso, o Edgar leu no início aqui, o vento impetuoso, línguas de fogo, Espírito sendo derramado sobre a igreja, né? Mas o Pentecostes, ele não foi simplesmente um evento extraordinário, ele foi o começo de uma transformação visível. Uma transformação visível. Por quê? Porque homens medrosos, eles se tornaram testemunhas corajosas. Homens inseguros agora refletiam Cristo publicamente. Porque o Espírito Santo ele não veio apenas produzir momentos espirituais, ou aquele momento de arrepio, aquele momento de êxtase. Não, o Espírito Santo não veio para isso. O Espírito Santo veio para formar Cristo em pessoas comuns, como eu e você. Grave isso no seu coração. O Espírito Santo veio formar Cristo em você. Não esqueça disso. Aprendemos muito mais vendo do que apenas ouvindo. Que tipo de evangelho pode ser visto na sua vida? Porque o discipulado, ele não é simplesmente uma transmissão de conteúdo, uma transmissão de informação. Mas o discipulado é uma transmissão de vida, é vida na vida. É um caminhar onde a minha vida passa para o outro. E daí você me pergunta, pastor, qual que é o texto dessa noite? É um versículo apenas. É um versículo apenas. Que está lá em 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Paulo escreve ensinando justamente isso, que é vida na vida. E para a gente entender o peso dessa frase, para a gente entender exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa entender o cenário de Corinto. Imagina uma cidade movimentada, imagina uma cidade rica, uma cidade influente, mas profundamente corrompida, profundamente envolta a sensualidade, ego, idolatria e por aí vai. E a igreja então vivia nesse contexto. E essa mesma igreja começa a refletir exatamente essa cultura. Havia divisões, competição, imaturidade. Havia um cenário totalmente contrário àquilo que Cristo queria para a sua igreja. Havia muita confusão moral, cristãos disputando status, pessoas mais preocupadas em aparecer do que parecer com Cristo. Essa era a realidade de Corinto. Essa era a realidade que a igreja
estava inserida. E é justamente para essa igreja que Paulo escreve: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo entendeu algo fundamental, que era justamente que em tempos de confusão espiritual, o evangelho ele precisa ganhar rosto. O evangelho precisa ganhar rosto. Porque hoje a gente vive dias de muito conteúdo, não é verdade? Muita opinião, muitas plataformas digitais, muitos discursos, mas pouca coerência. A gente está tão cheio de informação, mas não tem coerência nenhuma com aquilo que a gente vive. Essa é a nossa realidade hoje. A gente nunca teve tanto acesso à informação. Inclusive informação cristã. A gente nunca teve tanto acesso à informação cristã. E ainda assim, tanta incoerência. Por isso essa fala de Paulo para nós, ela precisa ser muito relevante. Por isso essa fala de Paulo precisa ser muito real, porque Paulo nos leva ao centro do discipulado bíblico. Porque o discipulado sem exemplo, ele é vazio. Sejam meus imitadores. Paulo não diz, admirem as minhas pregações, escutem os meus sermões, observem a minha plataforma. Paulo não está falando nada disso. Ele diz, imitem minha vida. Você é capaz de dizer hoje para alguém, imita a minha vida. Faça o que eu faço, porque eu imito a Cristo. Será que você é capaz de dizer isso? Imitem a minha vida. Porque o discipulado bíblico ele nunca foi apenas transferência de informação, como eu disse, mas é transferência de vida. É sobre convivência. Jesus discipulava caminhando, comendo, viajando, servindo, orando diante dos discípulos. Os discípulos aprenderam vendo Jesus fazer. Vendo Jesus fazer. E é exatamente aqui que a gente entende a nossa necessidade do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de viver uma vida semelhante à de Cristo pelo esforço humano. Ninguém. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós para que nós possamos viver segundo o padrão de Cristo Jesus. Lembra? Depois do derramamento do Espírito Santo, a gente vê homens transformados. Pedro, que alguns dias atrás havia negado Jesus, agora prega para multidões e o seu sermão converte milhares de pessoas. O que aconteceu com ele? Na sexta-feira tivemos um tempo precioso aqui, maravilhoso, e nós falávamos a respeito do Pentecostes, e nesse tempo a gente falou que quanto mais a igreja era perseguida, aí a igreja tinha que sair, sair do seu lugar, fugir, ir para outro lugar, só que eles não fugiam de medo. Lógico, eles tinham medo da perseguição, mas a saída deles era diferente, não era uma fuga. Porque o texto bíblico diz que eles saíam testemunhando. Eles saíam, está perseguindo a gente aqui, vamos para outra cidade, mas eu vou testemunhando. A igreja ia testemunhando para onde ia. Como se estivesse fugindo, falou assim, vou fugir, mas eu vou levando o evangelho, eu vou pregando. Que coragem é essa que surgem do nada numa igreja que poucos dias atrás havia fugido? Quando prendem Jesus, some todo mundo. Cadê esse povo?
Cadê esse povo que agora com o Espírito Santo se torna um povo diferente, que não tem medo, que está disposto a se tornar mártir, que está disposto a morrer pelo Evangelho? O que aconteceu? Senão o Espírito Santo dado à igreja e que transformou a vida daquele povo. E esse Espírito Santo está hoje. Se você entregou a sua vida para Jesus, se Jesus realmente é o seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está em você. Aí eu te pergunto, por que somos covardes? Por que somos medrosos? Cadê aquela transformação que aconteceu na igreja primitiva e que hoje não acontece nas nossas vidas? O que aconteceu? Será que o Espírito Santo perdeu o poder ao longo dos anos? Será que o Espírito Santo já não age mais como agia naquela época? Ou será que tem alguma coisa errada em nós? Que a gente se acostumou a viver uma vida cristã medíocre, pequenininha. Ai, não acontece do meu jeito. Ai, a igreja está ruim. Ai, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Gente, cadê o Espírito Santo transformando as nossas vidas todos os dias, fazendo com que a gente seja testemunho, porque essa é a nossa missão. A gente esqueceu a nossa missão. A gente esqueceu. E a nossa missão é sair, pregar, fazer discípulos, testemunhar do amor de Deus, testemunhar Cristo que habita em nós. Ou como Paulo diz, se é que o Espírito Santo habita em você, se é que você entregou de fato a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, novamente, grave isso, não foi dado para você ter experiência emocional. O Espírito Santo, se você acha que o Espírito Santo veio para te dar um arrepio na coluna, para fazer você sentir aquele, ai meu Deus, para você cair no chão, se você acha que o Espírito Santo é para isso, eu lamento de dizer, você está completamente enganado. Ele foi dado para formar Cristo em nós diariamente. Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou deixar um consolador com vocês. Eu vou deixar alguém com vocês, até o dia que eu voltar. Então, se Jesus não voltou ainda, acredito que não, né? Estamos aqui. Se ele não voltou ainda, é sinal que o Espírito Santo ainda está aqui e está operante. E ele quer transformar e formar Cristo em nós. Falei, se não me engano, na mensagem passada, que o sermão mais poderoso que você vai pregar, talvez não seja nesse púlpito aqui. Aliás, com toda certeza, será dentro da sua casa. Com paciência, com perdão, na maneira como você trata as pessoas, na forma como você reage às lutas, às dificuldades, na maneira como você vive durante toda a semana. Porque lembra a frase do início? Por toda a vida estaremos discipulando alguém. Não esse discipulado formal, né? Pastor, estou discipulando fulano. Não estou falando desse. Mas lembrando do conceito de que as nossas ações, elas ensinam alguém. Somos observados. Mesmo sem saber, as pessoas olham para nós. Um outro ponto importante que a gente extrai desse versículo, ele fala, como também sou imitador de Cristo. Olha que detalhe interessante. Paulo está falando aqui que o discipulado verdadeiro aponta para alguém. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não fala assim, sejam meus imitadores porque eu sou bonzinho.
Ó, porque eu sou bacana. Ó, porque eu estudei bastante. Ó, porque eu tenho vários diplomas. Ó, porque eu sou isso. Ó, porque eu sou aquilo. Ó, porque eu tenho um grande patrimônio. Ó, ele não fala nada disso. Ele fala, ó, sejam meus imitadores, porque eu tenho sido imitador de Cristo. Ou seja, Ele é o padrão. E eu tenho procurado viver e ser imitador dele. Então, me imitem, porque eu estou seguindo aqui o Mestre. Ou seja, o nosso discipulado, a nossa vida, precisa apontar para Cristo. E aqui a gente entra no tema da mensagem de hoje. Quando Cristo se torna visível. Será que você é imitador de Cristo? Basta você pensar, não precisa falar, mas pensa aí como é que foi a tua semana. O que você fez durante toda a semana? Será que as tuas ações demonstraram Cristo? Cristo se fez visível por meio das tuas ações, do teu comportamento, da tua fala, do teu pensamento. Será? Paulo entendeu. E talvez esse seja um dos maiores perigos dos nossos dias, né? A gente vive numa sociedade que idolatra personalidades, né? A gente vive numa sociedade onde o ego, ele ganha peso. A quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais fazem você ser popular ou não. E nós cristãos também podemos cair nisso, nesse problema. Quando a gente idolatra líderes. Quando a gente está mais preocupado em elevar líderes cristãos que são impressionados pelo carisma de pessoas, mas nem sempre são transformados no seu próprio caráter. Jesus disse lá em João que o Espírito Santo glorificaria Cristo. Perceba que uma vida cheia do Espírito Santo, ela não vive para autopromoção, para mostrar para as pessoas como você é bacaninha, como você é uma pessoa legal. Não. Ela vive para revelar Cristo, porque é isso que importa. Fazer com que Cristo seja visto nela, nas suas ações. Não é você mostrar que você é perfeito, porque você não vai conseguir, em primeiro lugar. Mas é mostrar que na sua imperfeição, que na sua pequenez, ainda assim Cristo pode ser visto. Ainda assim Cristo pode ser percebido. Quando as pessoas veem você pedindo perdão, abrindo mão em função do todo, né? Não é mais os meus interesses, mas é o coletivo, e por causa do coletivo não importa aquilo que eu quero. É o dar a outra face, é você negar-se a si mesmo. A gente já falou isso em mensagens anteriores. Porque no fim das contas, meu irmão, minha irmã, o discipulado verdadeiro, ele não produz fãs de cristãos, mas produz seguidores de Jesus. E seguidor se importa com aquilo que o mestre se importa. Por fim, esse texto nos ensina também o poder da multiplicação. Porque o discipulado, ele deixa marcas. O discipulado deixa marcas.
Na última mensagem, não sei quantos lembram, a gente viu que o discipulado precisa ser transmitido intencionalmente. Lembram? E agora Paulo nos mostra nesse texto aqui que aquilo que transmitimos não é apenas ensino, mas é vida. Desde o início da Bíblia a gente vê isso. Deus trabalhando através de relacionamentos. Eu citei na semana passada, né? Moisés passou o bastão ali para Josué, ensinou e passou para ele. Elias formou Eliseu. Jesus caminhou com os discípulos. Paulo com Timóteo. Ou seja, a fé bíblica sempre avançou de vida em vida. E se o cristianismo chegou até você, foi assim que ele chegou. Exatamente assim que ele chegou. Gente transformada pelo Espírito Santo. Gente comum, mas cuja vida apontava para Cristo. Aconteceu algo bem interessante essa semana. Já contei a todos aqui que eu voltei a jogar futebol aí, Ronaldo. Voltei a jogar futebol. Acredite. E segundo meu filho, estou jogando bem. Não faz essa cara não, filho. E no futebol, relacionando com... E não tem nenhum cristão ali, né? E pasme, conversando com uma das pessoas, e é justamente isso, né? O futebol é só um pretexto para estar ali, conversando com uma pessoa que eu... Até agora nem lembro o nome dele, nem lembro, enfim, não importa. E sabe o que ele me disse? Nós estamos falando do que aqui? Que o discipulado, ele gera marcas, né? Ele gera marcas. E nessa conversa com ele, ele falou assim: eu conheci um pessoal da tua igreja. E eu me lembro que eles faziam uma ação num bairro aqui, e eles davam um carrinho para quem não faltasse. Então tinha as aulinhas, as atividades lá, e eles davam um carrinho, um caminhãozinho, ele falou lá, né? E para quem não faltasse. Isso é uma mentira, meus irmãos? Ou isso é uma verdade? Acontecia isso no passado? Sim ou não? O pessoal está meio tímido, né? Sabe o que é isso? São marcas deixadas de pessoas que não estão aqui, mas que no passado tiveram um contato e foram marcadas. Discipulado deixa marcas. Que marca você tem deixado? Será que daqui 30, 40, 50 anos alguém vai falar: ah, mas lá teve um irmãozinho da igreja tal, lá da IPI de Castro, que um dia compartilhou algo comigo, que um dia me abordou na rua, que um dia me entregou um panfleto, que um dia orou comigo, que um dia... Será que isso vai acontecer? Eu gostaria muito que acontecesse. Eu gostaria muito. Só que não depende de mim. O que depende de mim são as minhas ações, né? Isso depende de cada um. Eu quero deixar marcas na vida de pessoas. Eu quero deixar marcas. Porque quem não deixa marcas, essa pessoa é esquecida. E quando você morrer, seu caixão vai estar lá. Sua lápide vai estar lá. Só que vai ser mais uma no meio daquela. Porque você não deixou nenhuma marca. Isso não é para te trazer medo, não. Mas isso é para gerar em você um sentimento de, puxa, a gente está falando aqui de marcas eternas. A gente está falando de marcas eternas que vão permanecer na vida de pessoas, mesmo quando eu me for. Eu não sei até quando eu serei pastor aqui nessa igreja.
Eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Mas sabe qual que é o meu desejo? É que enquanto eu estiver aqui, eu quero deixar um legado nessa igreja. E o meu legado é gerar em você essa vontade e esse desejo de impactar pessoas. Confesso que quando eu vim para cá, eu tinha uma expectativa. Nossa, vamos fazer a igreja crescer. Essa era uma primeira motivação minha. Vamos fazer essa igreja explodir, no bom sentido. Vamos fazer ela. Mas hoje mudou. Hoje mudou. Tem sido muito ministrado, principalmente aí, nos últimos 12 meses, vamos colocar assim. Tem sido muito... Deus tem colocado pessoas graciosas ao meu lado e eu tenho sido muito edificado. E eu tenho desejado muito deixar um legado, ao invés de deixar números. Porque números passam, né? Números passam. Mas legado não. Legado não. Eu chegar lá na frente e olhar para trás e ver que a igreja está avançando cada vez mais, que a igreja está fazendo diferença na vida de pessoas, está impactando vidas. E eu, ao preparar a mensagem, eu encontrei incoerências na minha vida. Áreas onde eu preciso corrigir. Áreas onde, puxa, isso aqui eu preciso alinhar. E eu queria que isso também acontecesse na tua vida. Eu queria que você também encontrasse essas incoerências na tua vida. Talvez você olhe para si mesmo e pense, puxa, eu ainda falho. Eu ainda tenho áreas desorganizadas. Eu ainda estou longe daquilo que eu deveria ser. É verdade, todos nós estamos nesse processo. Porque o Evangelho, ele não é sobre pessoas perfeitas. O Evangelho é sobre pessoas transformadas diariamente por Cristo. Diariamente por Cristo. Talvez essa seja a imagem mais bonita do Pentecostes. Deus pega homens comuns, homens que ninguém daria valor, e transforma. Não sei o que você pensa a respeito. Eu não sei, eu sempre falo a respeito disso, né? A gente precisa dar uma resposta. Toda mensagem que você usa, você obrigatoriamente precisa dar uma resposta. Não para mim, para Deus. Eu não sei que resposta você quer dar. Mas eu quero ser transformado numa testemunha viva de Jesus. Pedro era impulsivo, Tomé era incrédulo, os discípulos eram medrosos. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar neles, a mudança acontece. A transformação acontece. O que ninguém dava conta que poderia acontecer, isso acontece. Agora, Cristo pode ser visto nessa pessoa. E essa obra continua em nós. Para isso eu queria que você pensasse que as tuas palavras possam apontar para Cristo, que as tuas reações possam apontar para Cristo, que a sua casa aponte para Cristo, que a sua vida aponte para Cristo. O que as pessoas, voltar à pergunta do início, né? O que as pessoas conseguem enxergar quando olham para você
e para as tuas ações. Essa é a obra que o Espírito Santo quer trabalhar em mim e em você. Ele quer transformar a sua vida. Coloque-se de pé para fazer de conta que está acabando. Imagine uma casa onde Cristo é visto na rotina. Imagine filhos que aprenderam observando seus pais, buscando a Deus. Imagine uma igreja onde o Evangelho não é apenas falado, mas é vivido. Foi assim que o cristianismo ele atravessou os séculos. Uma vida apontando para outra vida, até chegar Cristo. Então, talvez seja isso que Deus esteja chamando você a fazer. Não apenas falar sobre Jesus, mas viver. Porque o que a gente vê hoje é muitas famílias que estão muito cheias de si mesmo. Muito cheias dos seus eus, das suas crendices, dos seus achismos. E isso só afasta de Jesus. Só afasta. E não é isso que as pessoas não é Jesus que as pessoas vão enxergar nessas pessoas, nessas famílias. Precisamos ser famílias que vivem cheias do Espírito Santo, apontando continuamente para Jesus. Feche teus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa mensagem. Eu te agradeço, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus que não falha.